O vídeo que você vai assistir hoje é um sermão que eu preguei na Comoceb, no acampamento nacional da juventude das igrejas cristãs evangélicas do Brasil, em Goiás. Foi um tempo muito legal em que a gente comentou sobre a reforma protestante e você vai ouvir sobre a vida que a gente recebe em Cristo Jesus. Tem muita gente que acompanha aqui o canal porque gosta dos vídeos sobre cultura pop, gosta de algumas polêmicas a respeito de cristianismo e de ateísmo. Esse tipo de vídeo é sempre preparado para você que acompanha nosso canal e que não tem tanto contato com a pregação do evangelho de uma perspectiva bíblica. O que a gente vai ouvir hoje é uma exposição de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, para percebermos aquilo que Deus tem a nos dizer a respeito da vida que a gente recebe nele. Então, por favor, o vídeo é um pouco longo, eu tenho certeza disso, mas assista até o final. Você pode ouvir o vídeo, você não precisa assistir se não quiser, mas dê atenção àquilo que vai ser dito, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse tempo para meditar diretamente naquilo que é dito na palavra de Deus. Então prepara aí, fica confortável no seu sofá, se prepara para ouvir enquanto lava a louça ou o que for, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ajudar a dar vida de Deus para sua vida. E o vídeo de hoje chega até vocês graças a Box 95, a experiência literária desse clube de assinatura que tanto ajuda aqui o Dois Dedos de Teologia. A Box 95 é parceira de longa data que tem nos ajudado a financiar toda a produção aqui do canal. Quando você assina a Box, você ajuda na obra missionária, já que parte dos recursos da Box vão para o Comfort Ruanda. A Box sempre vem com um editorial bonitinho, esse é o editorial de maio, ô coisa linda. Olha o nosso clipinho aí do Word oferecendo ajuda, ô clipinho maldito. Mas você realmente vai querer ajuda para entender a capa desse mês. E sempre com artigos exclusivos para os assinantes da Box 95. E o item 95 mais desse mês é esse luterinho maravilhoso para você recortar e montar. Olha como ficou bonitinho o meu luterinho. Eu não tinha cola branca, colei com cola de silicone, mas é o que deu. Vem também esse Inácio de Antioquia bonitão e essa frase maravilhosa atrás sobre alegrar-se em Deus. Vem também um maravilhoso marca-página relacionado com os temas que vem na box, dessa vez com a frase do Hermes Steinmeier, famoso teólogo reformado. Veio o livro A Igreja Cristã de Alexander Stanhefa, numa parceria com a BT Books, é uma microeclesiologia em que dá um grande resumo sistemático do que é a eclesiologia cristã. E o livro principal desse mês foi o incrível Breaking the Missional Code, que foi traduzido pela Vida Nova como Desvendando o Código Missional, tornando-se uma igreja missionária na comunidade, de Ed Stetzer e David Pullman. Talvez uma das mais importantes obras de missiologia. O que é que você está esperando para assinar a Box 95? E mais, se você assinar a Box com o código DDT, de Dois Dedos de Teologia, parte dos recursos para cada assinante da Box é revestido para o canal. O que você está esperando para ajudar a financiar boa teologia na internet através de sua assinatura da Box 95? Então vai no link aqui embaixo e assina a Box. E Efésios capítulo 2, na minha opinião, é um dos textos que melhor representa o escopo doutrinário daquilo que foi construído, não é, na Reforma Protestante. Eu tenho vários amigos de perspectivas cristãs distintas da minha e alguns bem críticos da Reforma de forma geral. Alguns envolvidos com o movimento católico romano, alguns de outros segmentos que têm o cristianismo como tipo de origem. E eu acho interessante como as críticas que se levantam à Reforma sempre perdem qual é o ponto central da coisa. Eles muitas vezes conseguem criticar e falar mal dos nossos homens. Você pode escacaviar, como a gente diz no Ceará, você pode fuçar e procurar na vida e na biografia de Lutero, na vida e na biografia de Calvino, na vida e na biografia dos vários homens reformadores, pré-reformadores, pós-reformadores, e encontrar defeitos ali. Você pode olhar para as igrejas que são frutos da reforma, tanto para igrejas protestantes históricas, como igrejas cristãs mais contemporâneas, e você pode encontrar defeitos ali. Eles podem derrotar os nossos homens, eles podem se levantar contra as nossas igrejas, mas eu creio plenamente que eles nunca prevalecerão contra as doutrinas que provêm daquele tempo. De tudo aquilo que foi construído em termos da palavra de Deus, que provém e que a gente bebe da Reforma Protestante, não porque vem da Reforma Protestante, mas porque vem da Escritura. A Reforma não é a luz, a Reforma não é o alvo, a Reforma é o holofote, que graças à bondade de Deus apontou com mais força para aquilo que já era verdade na Escritura. Quando nós lemos os reformadores, quando nós rememoramos esses 500 anos de reforma, não é a reforma em si que nos agrada, mas é aquilo para o qual a reforma aponta, para a grandeza das doutrinas que provêm da palavra do Senhor. E hoje eu não quero me voltar então para a reforma, mas para aquilo que a reforma aponta, que é justamente aquilo que provém dos lábios de Deus, hoje em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10.
Se você puder me acompanhar nessa leitura, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na Almeida do século 21. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, ele já começa como uma conclusão, ou talvez alguma aplicação mais prática à ideia da salvação, daquilo que é composto em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é uma grande canção de louvor ao Deus Trino por aquilo que nós encontramos na nossa salvação. Nós lemos que Ele nos deu bênçãos, Ele nos salvou, Ele nos trouxe do reino do mal para o reino de sua luz e de sua misericórdia. Através de Efésios capítulo 1, nós observamos muito daquilo que a Trindade fez por nós na nossa salvação. Em Efésios capítulo 2, Paulo, de forma um tanto menos poética, vai aplicar de forma mais clara o que é que aquela canção tem a nos dizer sobre o modo como nós encontramos vida em Cristo Jesus, através da atuação de Deus. O capítulo 2 já começa no verso 1, com a declaração de dádiva daquilo que Deus nos deu. Diz no verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. A doutrina da salvação começa com Deus. A nossa salvação, o nosso caminho para Deus, ele começa com um ato divino. Diz que Ele vos deu vida. Encontramos vida porque essa vida é recebida. Encontramos nova vida porque ela é dada. A salvação não é objeto de conquista humana. A salvação não é algo que nós construímos com nossas próprias obras. Não é uma escada para o céu que nós subimos degrau por degrau. Ele dá. É um presente. É uma dádiva. É uma oferta que provém de Deus a nós. Ele vos deu vida. Precisávamos receber essa vida justamente por causa de nosso estado de morte. Diz que Ele vos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. A salvação, ela não é simplesmente um ato de convencimento intelectual. A salvação, ela não é simplesmente um assentimento mental a respeito de algumas doutrinas ou de algum comportamento. Não é um mero convencimento de qual é a melhor maneira de se viver nessa vida. A salvação, ela é um ato sobrenatural, ela é um milagre de transformação de um corpo morto e agora em um ser vivente, justamente porque o pecado nos mata, justamente porque todos nós já nascemos com uma lápide, com o nosso nome, causas mortes, pecado. Nascemos mortos porque escolhemos o caminho da morte todos os dias. Escolhemos o caminho da morte em Adão, quando buscávamos uma vida por si só, autônoma, distante de Deus, e distante de Deus perdemos a vida que tínhamos, e continuamos escolhendo o caminho de Adão todos os dias, através de preferir o pecado, através de preferir nossos próprios valores aos valores de Deus, nosso próprio bem ao bem de Deus, nossos próprios amores àquilo que Deus ama, e todos os dias nos confirmamos no caminho da morte. Precisamos de uma salvação que é dada pelo divino, porque em nenhum outro lugar pessoas tão vis, que se encontraram num estado de tão profunda morte, poderiam ser salvos.
O motivo da nossa morte é justamente o pecado. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nas vossas transgressões e pecados. O pecado, meu amigo, mata. O pecado não é simplesmente uma ofensa contra um padrão religioso pré-estabelecido. O pecado não é simplesmente um pequeno deslize, não é uma falha, não uma coisinha errada que a gente fez e que a gente resolve fácil. O pecado é o suicídio. O pecado é a morte. Escolher o pecado não é escolher algo que vai lhe deixar mais vivo. Escolher o pecado é justamente crucificar a própria alma, não no altar de Deus, mas numa morte para Cristo. Muitas vezes o pecado nos convida com ares de vida. Às vezes o pecado nos chama com ares de existência, de dar uma razão, de dar um sentido, de trazer prazer. E superficialmente, o pecado é justamente uma coisa gostosa. Ele é o veneno com gosto adocicado. O pecado é o suicídio, que muitas vezes nos convida, mas que nos mata. Ele é a armadilha. Pecar, meus irmãos, é apunhalar o próprio relacionamento com Deus. Pecar pode trazer prazer para alguns minutos, mas no fim das contas é morte. E foi justamente dessa morte, foi justamente para nos livrarmos dessa morte, que Deus nos deu vida. Recebemos um presente que nos leva para um caminho oposto ao caminho do pecado. Ele vos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Eu não estou falando para pessoas que estão fora daqui. O texto diz, nos quais andastes no passado. Esse era o seu caminho. Você andava no caminho do pecado. Você andava no caminho da morte. Você era definido por esse suicídio espiritual diário. O texto diz que este era o seu caminho. Este era o caminho que lhe definia. Eu não estou pregando para fora daqui, eu estou falando com você. Você escolheu o suicídio, você escolheu a morte, você nasceu com a cova aberta, esperando a sua queda lá. Se você está aqui hoje, é porque você recebeu. Você não conquistou, você não mereceu, você não fez por onde, foi-lhe dado. Ele vos deu vida. A salvação, ela é uma obra que todo o mérito está depositado na mão de Deus. Termos saído do caminho da morte é fruto única e completamente da mão generosa do divino. Não há caminho para o orgulho, não há caminho para se sentir superior, não há caminho para achar que você merece, ou que você pode, ou que você tem, ou que você sabe, ou que você conquista. Você era um morto, e como morto, Deus deu. A obra evangelística, a obra de pregar o evangelho é justamente uma propagação daquilo que Deus dá. Ninguém consegue convencer o morto a sair da cova. Tenta convencer o homem na cova a levantar de lá. Às vezes alguns tentam, né? Você tem aquelas cenas, às vezes muito tristes, em velórios, em enterros. Alguém se agarra ao caixão e argumenta com o morto. Sai daí, é tão jovem, meu Deus, volta para a minha vida, não posso viver sem você. E a pessoa argumenta com o morto, mas o morto não vai levantar dali. Alguém pregou para a gente. E alguém pregando para a gente estava no velório argumentando com o morto. O que aconteceu para que o morto saísse do estado de putrefação que nos definia? Não foi o poder do convencimento, não foi o poder da argumentação, não foi o poder do evento, não foi o poder da igreja, foi unicamente um poder que proveio do Espírito Santo. Ele nos transformar, e nos tirar da morte, nos tirar do estado que nós estávamos inseridos. Quando a gente está aqui sentado, quando a gente está louvando, quando a gente está cantando, quando a gente está ouvindo uma pregação, nós temos que ser imediatamente remetidos ao fato de que nenhuma força humana foi poderosa o bastante, ou é poderosa o bastante, para tirar o homem da morte. É unicamente Deus dar. Porque esse era o nosso caminho. Andávamos outrora na morte. Mas perceba bem, andávamos outrora. O caminho da morte nos definia, mas ele não tem mais que nos definir. O caminho do pecado, ele nos definia, era nosso caminho, mas não pode mais ser o nosso caminho. Se nós encontramos a vida que vem da mão de Deus, nós saímos da morte do qual Deus nos livrou. Encontrar a salvação em Cristo, encontrar a graça de Deus, encontrar a vida que provém da fé, é encontrar uma transformação. Se Deus deu vida, você não é enterrado mais. Se Deus deu vida, a sua putrefação para.
Se Deus deu vida, você sai da cova. Era o caminho que andávamos, mas não pode ser mais o que nos define. O homem que encontrou a vida, ele encontrou fuga do pecado. Às vezes a gente acha que ter encontrado salvação em Jesus representa que agora a nossa vida diária não tem mais importância demais. Não é mais tão relevante. Se eu peco, se eu faço algo errado, se eu vivo agora entregue aos meus próprios desejos e vontades, não importa, porque eu encontrei salvação, porque eu encontrei vida, porque Cristo me transformou, e se Ele me transformou, se Ele me mudou, se Ele me deu salvação, se Ele me limpou, o pecado não mais me atinge, o pecado não mais me define. Eu posso viver uma vida que cheira como o mundo, eu posso ter aspecto de morte, eu posso ter cheiro de morte, eu posso estar sentado na morte, eu posso estar com um hálito de quem está morrendo, mas não importa, Deus me deu vida. Era o caminho que andávamos, não é mais o caminho que nos define. Claro que 1 João vai deixar claro que aquele que diz que não tem pecado mente. É claro que nós ainda não fomos completamente retirados da nossa natureza pecaminosa. Erramos e vamos continuar errando. Tropeçamos e vamos continuar tropeçando. Mas quando nós encontramos vida, o pecado não é mais aquilo que nos define. O pecado agora é a nossa morte. O pecado não é mais a nossa alegria, o pecado agora é a nossa tristeza. O pecado não é mais a nossa felicidade, agora o pecado é a nossa depressão. Agora o pecado ele não passa mais desapercebido por nós, porque a gente já está imerso naquele mundo. Agora quando o pecado nos toca, nós estamos saindo do caminho de Deus. Antes andávamos no caminho do pecado. Antes éramos definidos pela estrada do pecado, no qual nós havíamos nos colocado. Mas agora quando nós pecamos, nós saímos do caminho que estamos. O pecado ele é o ponto fora da curva. O pecado ele não é mais o nosso caminho, a morte não é mais a nossa definição. O pecado é a nossa doença. E quando pecamos, irmãos, sentimos o aguilhão da morte. E quando erramos, sentimos a espada do pecado nos machucando, nos corroendo, nos separando da vida que recebemos. Se recebemos vida, o pecado nos incomoda pelo seu cheiro de morte. Quando você peca, qual o cheiro que você sente? Quando você faz coisas que você sabe que vão contra o divino, parece que você está indo contra o caminho que você está estabelecido? Ou parece que você está simplesmente seguindo o fluxo da maré como um peixe morto, que absolutamente não consegue nadar contra a correnteza? O homem que encontrou vida, quando peca, como um homem saudável que contraiu uma doença. Ele não consegue mais fazer as mesmas coisas que fazia, ele não consegue se sentir bem, algo incomoda. Ou o pecado não nos incomoda mais? Porque se o pecado não nos incomoda, talvez não recebamos ainda, não tenhamos recebido ainda aquela vida que nos tira da natureza morta. A mensagem da reforma não é simplesmente uma mensagem acadêmica de grito contra o catolicismo romano. A mensagem da reforma é justamente um chamado para percebermos quão pecadores nós somos e quão grandiosa é a manifestação da graça de Deus em nos tirar desse caminho de pecado. A gente não fez algumas coisinhas contra Deus. A gente mergulhou na desgraça. Nós mergulhamos na podridão, nós mergulhamos na morte, nós mergulhamos na separação de Deus. Voluntariamente, nós nos colocamos como voluntários para a morte. E Ele, graciosamente, nos pega pela mão e nos retira desse caminho. Não por mérito, não por obras, não por merecimento. Nós andávamos outrora nesse caminho. O texto diz que quando andávamos nesse caminho de morte, a gente tinha alguns senhores que nos governavam. Nós não éramos donos de nós mesmos, a gente vivia longe de Deus, não é porque nós simplesmente éramos nossos próprios senhores, mas nós tínhamos alguns mestres que nos dominavam no nosso caminho. Diz que nós primeiro andávamos no caminho deste mundo. Nós andávamos no caminho do mundo. Tínhamos um Senhor que nos definia, que era essa natureza externa a nós. Nós obedecíamos o mundo sem Deus. Nós éramos frutos do nosso tempo. Nós simplesmente acreditávamos naquilo que as pessoas acreditavam.
Nós seguíamos aquilo que as pessoas seguiam. Nós obedecíamos às ideologias que se colocavam à nossa volta. O homem sem Deus é o homem que engole tudo. É o homem que aceita o pensamento do seu tempo. É o homem que tem sua cosmovisão formada pela universidade, pelos professores, pelos colegas, pela mídia, pela cultura. O homem sem Deus é aquele que se entrega aos pecados que a sua cultura aprova. Ele não consegue ser diferente. Ele não consegue ser rejeitado. Ele não consegue ter um padrão moral diferente do padrão moral do tempo que ele está inserido. Ele precisa ser igual. Ele precisa ser parecido. E quando o homem assume o caminho do pecado, o homem escolhe o caminho da semelhança. Quando eu era mais jovem, o modo como a televisão nos consolava era diferente do modo como nos consolava hoje. Eu lembro quando eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura. Não lembro se você lembra disso. E tinha eu não lembro o nome do personagem, era um dos mais jovens lá, ele era o mais nerd, o mais diferente um pouco. E eu me assemelhava, eu era nerd quando isso não era ser legal. Né? Antigamente ser nerd não era bom, né? Hoje parece que é moda e tal. Né? Mas ser nerd naquela época não era legal, você apanhava, né? Você era esculachado e tal. E tinha um meninozinho nerd lá no Castelo Rá-Tim-Bum e ele dizia, olha, tudo que eu queria era ser igual a todo mundo. Né? Tudo que ele queria era ser semelhante, era ser igual. Hoje, quando eu já vejo os desenhos do meu tempo, o que é que as crianças assistem, o que é que aparece na TV, eles não tentam te dizer que você tem que ser igual, que se assemelhar é bom. Eles tentam te ensinar que o legal é ser diferente. Você tem que ser autêntico. Você tem que ter o seu jeito, o seu estilo. Agora as modas, né, a indústria da moda, ela vende de alguma forma que você pode ser você. Que você faz sua moda, que você faz seu estilo. Porque nosso tempo já não louva a semelhança, já não louva a adequação, ele louva a autenticidade. O seja você mesmo, o do yourself no Facebook, no YouTube, né? Fazer a versão personalizada das coisas. Se você não tem Deus, se você não encontrou a vida que vem em Jesus, não existe autenticidade. Não existe a sua moda, o seu jeito, não existe o seu caminho. Se você não encontrou Jesus, você é igual. Você é uma cópia da cópia de um mundo de pecado. Se você não encontrou Jesus, você não é nada mais do que um fruto do seu tempo. Você não é nada mais do que uma cópia do seu meio. Você é uma esponja que absorve o pecado. Se você não encontrou a vida em Jesus, você pode ter um cabelo diferente, você pode ter uma roupa diferente, você pode ter uma linguagem diferente, você não é ninguém. Você copia. Porque você não consegue não ser aquilo que o mundo é. Porque você não consegue não pecar. Porque você não consegue ser retirado deste mundo e deste mar de miséria em que você foi inserido. Que você foi inserido pelo seu próprio pecado. Aquele que encontrou a vida é justamente aquele que cheira diferente do mundo que ele está colocado. Aquele que encontrou a vida é justamente aquele que não parece mais como aqueles que ele está em redor. É aquele que tem uma conversa diferente. É aquele que não consegue sentar nos mesmos lugares. É aquele que tem uma porta na qual ele não entra. Aquele que encontrou vida, ele é diferente. Ele é diferente. E as pessoas percebem diferença, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Quer seja louvando os padrões morais que agora você segue, quer seja zombando da vida que agora você escolheu. Mas aquele que encontrou Deus, ele não é igual quem está do lado dele. Não estou dizendo que você agora tem que usar só roupas cristãs, agora só vou usar um linguajar religioso, mas agora você escolheu uma vida de santificação que o mundo não entende, e que o mundo não aceita, e que o mundo não copia, e que agora você vive para longe, fora da realidade que o mundo conhece. Aquele que não tem Cristo, que não recebeu dessa vida, é justamente aquele que segue o mundo, que anda no caminho desse mundo. O segundo senhor do homem que não encontrou vida, do homem que ainda está na morte, não é simplesmente o mundo externo material, mas agora é o mundo externo espiritual. Continua dizendo no verso 2, que nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age dos filhos da desobediência. O homem sem Deus é um homem influenciado pelas forças do mal. Não sei se você acredita, mas eu acredito no diabo. Eu acredito em demônios.
O texto fala do príncipe da potestade do ar, de forças espirituais que atuam agora no filho da desobediência. O homem sem Deus não é um homem autônomo, o homem sem Deus é um homem influenciado pelas forças do diabo. O homem sem Deus é um homem que recebe da influência do mal. Evangelizando na escola, eu sempre lembro dessa história, uma amiga, e tentando pregar o evangelho para ela, sempre me dizia: Iago, mas eu não sou nem por Deus nem pelo diabo, eu sou por mim. Ser por si já não é ser por si. Ser por si já é receber de uma influência que vem das trevas. E esse é um papo espiritual mesmo. O homem sem Deus é o homem que tem a mente regida pelo diabo. Parece um papo retrógrado, idade das trevas, meu Deus do céu. É diabo, influência demoníaca. É verdade, meu irmão. O que está dizendo não sou eu, não. O que está dizendo é Paulo. É Deus pela pena de Paulo. É Deus falando pela pena do escritor bíblico. Aquele que não tem Deus sofre das influências do mal e do diabo e do maligno. É como aquele velho jogral evangélico, eu não sei se você conhece, né? Tem aquele muro, é muito famoso no Ceará, não sei se é famoso por aqui. E algumas pessoas em cima do muro, de um lado tem anjos, do outro lado tem demônios. Os anjos dizendo: vem para o nosso lado, pula para cá e tal. E os demônios do outro lado não fazem nada. E as pessoas em cima do muro acham esquisito, porque os anjos estão evangelizando e convidando as pessoas a saírem de cima do muro e irem para o lado de Deus. E o diabo não está muito ligando para aquilo. E as pessoas perguntam para o capeta, né? Olha, os anjos nos convidam para lá, mas por que vocês não nos convidam para passar para o lado de vocês, né? E a conclusão da história é que os demônios respondem: é que o muro já é nosso, né? O muro tem dono. Estar em cima do muro não é estar no meio termo. Aquele que não é por nós é contra nós. Aquele que não encontrou a vida, ele está na morte. Não existe zumbi no caminho de Deus. Não tem meio do caminho. Não tem mais ou menos. Não tem eu estou por mim. Estar por si é estar pelo diabo. E é receber as influências do mal. Esse espírito, diz o texto, age agora nos filhos da desobediência. Age agora. Se você não encontrou vida em Jesus, Satanás está agindo agora no seu coração. Se você ainda não encontrou vida em Cristo Jesus, o diabo está fazendo de tudo para tirar a tua cabeça daqui. Vai te dar vontade de ir no banheiro, vai dar sede, vai ficar pensando nas contas, vai pensar no episódio do seriado, vai ficar conversando, vai mexer no celular. Graças a Deus que não tem sinal de nada aqui, né? Então, o diabo não tem essa influência. Graças a Deus. Mas se você está aqui agora, enquanto a mensagem do Evangelho poderia estar transformando o seu coração, o diabo pode estar atuando dentro de você para que você se foque em qualquer outra coisa. E isso não é só porque você é desatento, não é porque você tem TDAH, não. Porque só tem TDAH para o culto, né? Para o videogame não tem, para outra coisa não tem, só porque é bom, só porque é, né? Esse espírito atua agora. O convite do Evangelho é um convite para fugir da influência do diabo. O convite do Evangelho não é um convite para você passar de um estado de autonomia para um estado de uma liderança, de ter um Senhor, de ter um Deus, porque você já tem uma liderança, você já tem um Senhor, você já tem um Deus. Se chama Satanás. E ele já é Senhor do seu coração, se você não tem Jesus. Você talvez ouça isso, você é cristão, você é evangélico, se sinta muito bem, né? Eu não estou, né, na influência do diabo, coisa boa e tal, eu tenho um Deus. Mas o texto diz no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. O caminho de influência com o diabo já foi o seu caminho. O diabo já foi íntimo da sua mente, ele já foi íntimo do seu coração. Todos que estão aqui dentro, eu inclusive, minha esposa inclusive, os músicos, você, o pessoal da cantina, todo mundo já foi íntimo das forças das trevas. E foi de lá que Deus te tirou. Iago, eu nasci na igreja. Fui batizado quando criança. Nunca fiz nada de errado. Meu maior pecado foi ter brigado com meu irmão. Satanás já foi seu amigo. As forças do mal já influenciaram você. E você não precisava ter cometido pecados socialmente horrendos para que haja força do diabo atuando na sua vida. Basta escolher o caminho para longe de Deus. Basta escolher o caminho da hipocrisia. Basta escolher o caminho do orgulho.
Basta escolher um caminho que muitas vezes é só interior, mas que é um caminho que te afasta do divino. E que muitas vezes essa é a força do Satanás, atuando nos corações do filho da desobediência, para que ele permaneça longe de Deus. Saímos dos braços do diabo, porque houve uma iniciativa de Deus em nos dar vida. Ele deu, Ele ofertou, Ele estendeu a mão, e não nos tirou de um momento de neutralidade. Ele nos tirou do exército do mal. Ele nos tirou do reino do inimigo, para morarmos no seu lar, para morarmos na sua casa, para vivermos junto com Ele. Às vezes a gente olha para o povo do mundo, e às vezes olha com uma ponta de orgulho, sabe? De superioridade, de eu sou melhor, eu não estou lá com eles, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu sou crente, eu não vivo essa vida maldita que esse povo aí vive, eu sou melhor, eu sou superior. Mas ei, você já andou no caminho do mundo. Você já foi definido pela sua morte no pecado. Você já foi íntimo do diabo. Como é que você consegue olhar para o homem sem Deus se sentindo melhor, superior, acima? Às vezes, em acampamento de carnaval, isso é perigoso, né? A gente às vezes faz isso, né? Enquanto a gente está aqui, o povo está lá se drogando, bebendo cachaça, transando, fazendo tudo de errado. A gente está aqui porque você... E é quase uma declaração de que nós somos melhores. É quase a oração do fariseu, né? Deus, obrigado porque eu não sou que nem eles que estão na micareta. Eu estou aqui na Comocebe, não é? Só consegue fazer a oração do fariseu aquele que não lembra de onde veio. Aquele que não sabe de onde foi que Deus o tirou. Às vezes a gente tem uma compreensão tão baixa do nosso próprio pecado, que a gente acaba tendo uma compreensão muito pequena do tamanho da graça de Deus. Sabe a parábola do homem que foi perdoado de uma quantia milionária pelo seu senhor, e que percebendo o tamanho do seu perdão, ele saiu feliz, mas não conseguiu perdoar aquele que tinha cometido pecados menores contra ele? Ele perdeu de vista o fato do tamanho do perdão que ele havia recebido de Deus. O próprio Cristo, em outro momento, vai dizer que uma prostituta chega perto dele, faz um ato extremo de adoração, de reverência, as pessoas a julgam por isso, e Jesus diz que, olha, ela está muito amando porque muito foi perdoada. A verdade é que não há ninguém que não foi muito perdoado. Não há nenhum de nós que não tenha recebido um perdão extremo, profundo, gigantesco de Deus. Por que nós não muito amamos? Por que nós não humilhamos? Por que não nos prostramos diante do divino? Não é porque não fomos muito perdoados, mas porque perdemos de vista o tamanho do perdão que recebemos. Se falhamos em contemplar aquilo que era a nossa maldade, nós falhamos em contemplar aquilo que é a bondade do divino. É por isso que em Romanos, Paulo passa tanto tempo falando sobre pecado antes de falar sobre redenção. O tema da carta de Romanos é justamente o evangelho da justiça de Deus. E tentando descrever as boas novas do evangelho, Paulo começa em Romanos capítulo 1, no verso 18, a dizer que há uma ira que se manifesta nos céus contra toda a impiedade dos homens. Ele vai do capítulo 1, no capítulo 2, até metade do capítulo 3, tentando dizer o seguinte: você não presta. Você não presta. Você é um indivíduo miserável. Você não vale nada. Para colocando o homem no buraco mais profundo possível, ele possa mostrar o tamanho da graça que se manifesta na justiça e na redenção que a gente encontra em Deus. Paulo está fazendo a mesma coisa em Efésios capítulo 2. Ele tenta mostrar a grandeza daquilo que recebemos em Cristo, através de evidenciar a vida longe de Deus que nós tínhamos antes de Cristo. Só percebemos a grandeza da vida se nós repararmos no fato de que vivemos em morte. Só percebemos a grandeza de sermos diferentes do mundo quando percebemos que nós éramos a cópia dos homens sem Deus. Nós só percebemos a grandeza de termos o Espírito Santo dentro de nós quando nós percebemos que antes nós éramos servos de um espírito da potestade, do ar que atua sobre os filhos da desobediência. Mas temos também um terceiro Senhor. Ele diz, seguindo no verso 3, os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, ou a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos servos do mundo, éramos servos do diabo, éramos servos de nós mesmos. Talvez esse seja o pior servo, esse talvez seja o pior senhor para se ter. Nós nos obedecíamos, nós nos seguíamos, nós nos ouvíamos e nos comportávamos de acordo com a nossa própria vontade.
E esse é o verdadeiro caminho da morte. Esse é o verdadeiro caminho da separação de Deus. É fazer aquilo que o coração manda. É ouvir a própria voz. É se permitir, é viver aquilo que há para viver. É achar que o importante é ser feliz. É achar o seu caminho. A gente só vive uma vez. E a gente segue a vontade da nossa carne. E a gente segue a vontade dos nossos próprios pensamentos. E vamos seguindo o nosso próprio caminho. E no nosso próprio caminho, aprendemos aquilo que o Provérbios diz, que alguns caminhos parecem bons aos homens, mas que no final leva à destruição. É entender que não é à toa que em Mateus 16 o chamado do Evangelho é um chamado para a morte. É um chamado para a negação de si, para sacrificar os próprios desejos e as próprias vontades em prol de encontrar o caminho de Deus. O Evangelho começa com um não para si. O Evangelho segue com uma tomada de cruz, com um caminho de morte. Justamente porque o caminho da vida é um caminho pavimentado pela negação dos próprios desejos, pela negação das próprias vontades. Às vezes eu aconselho jovens que, Iago, eu tenho esses pensamentos, eu tenho esses desejos, eu tenho essas vontades, eu ouço tudo isso, eu queria fazer isso, eu queria agir assim, eu penso dessa forma. E o que separa o homem que encontrou vida do homem que encontrou morte, não é simplesmente sobre qual é a vontade da carne, não é simplesmente sobre qual é o pensamento que ele tem. O que separa o homem sem Deus do homem que tem Deus é a servidão, é a quem ele se presta em adoração. Eu obedeço os pensamentos ruins que eu tenho? Eu obedeço a vontade da carne que eu tenho? Eu sigo aquilo que queima no meu coração? Eu obedeço às minhas vontades? Ou me coloco contra mim? Ou eu entendo que eu sou o meu inimigo e que se eu quero viver no caminho da vida, eu tenho que viver em negação constante de mim mesmo? Paulo define a sua luta contra o pecado como um esmurrar da própria carne. Paulo entendia que ele precisava se matar todos os dias para vencer aquilo que ele pensava, para vencer aquilo que ele desejava, para vencer aquilo que parecia bom para ele. Você vai continuar tendo pensamentos ruins. Desculpa aí dar as más notícias. Você vai continuar tendo desejos ruins. A pergunta é, você vai se obedecer ou você vai obedecer Deus? Você vai seguir as suas vontades ou você vai seguir o Espírito Santo? Você vai seguir o caminho da vida ou você vai descer consigo mesmo para o caminho da morte? Estava ouvindo recentemente uma música em que o cantor cantava, uma música não muito popular, e ele perguntava: como eu posso fugir de mim se eu só tenho saídas para dentro? E eu ouvi aquela canção e eu pensei, essa é a música do homem sem Deus, é a definição do homem que está fugindo do próprio pecado sem Deus. Como é que você foge de você mesmo? Como é que você vence a si mesmo? Como é que você rejeita seus próprios desejos e vontades? Se não houver uma força externa a você, além de você, que te leve para além de si. A gente não tem só saídas para dentro, a gente tem saídas para cima. A gente consegue fugir de si, encontrando uma força que provém do divino, e que me dá um novo senhorio, que me coloca submisso a uma nova majestade, que provém da mão de Deus. No seminário, às vezes, sempre se tem aquelas histórias épicas de seminário, né? E tem um professor mais velho, idoso, já falecido, e alguns professores contando que foram perguntar para ele: pastor fulano, sabe, só é um senhor idoso, não é? Já sentado, passa o dia, não é, recluso, orando, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho. O senhor ainda peca, pastor? O senhor ainda peca? O pastor ficou com raiva, ninguém nunca tinha visto ele com raiva na vida. Você não conhece a mente de um velho, ele disse, sobre si. Você não sabe o que passa na minha cabeça. Você não conhece os pecados que eu luto aqui dentro. E às vezes a gente olha para as pessoas e parece muito crente, né? Social, gravata, voz impostada, louvor, canta músicas bonitas, está na igreja, está no culto. Será que essa pessoa peca ainda? Ah, irmãos, toda noite nós dormimos com nossos piores inimigos. Não é a esposa, é o marido. Tá? Registre-se. Todo dia a gente está debaixo do lençol,
com o pior vilão, a nossa santidade, nós mesmos. Ninguém é mais poderoso para te tirar da fé do que você. Ninguém é mais poderoso para te tirar do caminho de Deus do que você. Ninguém deveria te preocupar mais na tua batalha pela santidade do que você. Todos os dias, irmãos, precisamos da graça e da cruz de Cristo para vencermos a nós mesmos, para vencermos nossos pecados, para vencermos o nosso desejo por morte, que nos assola todos os dias. Encontrar Cristo é fugir de si, para encontrar um novo eu na cruz. Ele diz ainda que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Talvez esse seja o ponto alto naquilo que Paulo quer nos colocar e nos encerrar em termos do nosso próprio pecado nesse texto. Porque ele nos define em termos de uma dupla filiação. Anteriormente ele vai dizer que nós éramos, no verso 2, filhos da desobediência. Nós éramos a semelhança da desobediência. Nós éramos definidos pela desobediência. Nós seguíamos o caminho da desobediência. E diz também que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Definidos pela ira, dignos de ira. Isso é extremamente forte. Porque nós vivemos numa época que não quer falar de ira. Que não aceita um Deus irado. Que não aceita um Deus que se coloca contra o mal, que se coloca contra o erro. A gente olha para o céu e quer o Papai Noel. A gente quer um Deus que nos aceite, não importa o quê. Do amor incondicional, que canta Imagine, do John Lennon lá em cima e tal, aquela coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que dá vida. Temos um Deus que entrega misericórdia. Mas temos um Deus que entrega misericórdia e que dá vida a homens dignos da ira. Que entrega misericórdia e que dá vida a homens definidos pelo pecado e pela desobediência. E a mesma mão que oferece vida é a mão que segura a espada. A mesma mão que oferece misericórdia é a mão que está posta no arco que nos tem em sua mira. O mesmo Deus que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É o Deus que diz que aquele que não tem um filho já tem a ira sobre ele. Se você me acompanhar brevemente em Salmo, capítulo 7. No Salmo 5, por favor. Salmo 5. No Salmo 5, verso 5. Desculpa, verso 4. Salmo 5, verso 4. Porque tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Deus detesta aquele que pratica o mal. Ele não diz aqui que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Diz, quem é o alvo desse detestar de Deus? Deus detesta o mal, Deus detesta a maldade. Ele detesta quem? Detestas todos os que praticam a maldade. Destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. O mesmo Deus que é definido pelo amor é o Deus que tem uma santa indignação contra a nossa vida de pecado e contra o nosso pecado e contra nós quando nos entregamos ao pecado. Não sou eu que estou dizendo. Não é porque eu sou um cearense da peixeira no bolso virulento do mal. Também sou, mas Deus detesta o mal, o pecado, o pecador. Ainda que ele ame, ele também tem ira. Não peço para explicar não, meu irmão. O dia que eu explicar Deus, aí tá bom o negócio. Né? Deus explica a Deus, eu não explico. É mais difícil. Verso 7, Salmo 7, versos 12 e 13. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Seu arco já está armado e pronto. Já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas, ou suas flechas flamejantes. Você consegue visualizar essa imagem que o salmista está pintando para a gente aqui? Deus está oferecendo vida. Deus está dando arrependimento. Mas ao mesmo tempo está afiando a sua espada. Ele está sentado no seu trono, com a espada numa mão, uma pedra de afiar na outra. Está afiando.
Está afiando. E está deixando o corte da sua espada cada vez mais fino, cada vez mais preciso, cada vez mais certeiro, para vir com sua mão de justiça. Diz que ele já tem o seu arco armado e pronto. Você já brincou de arco e flecha em shopping? Aquele negócio é duro para burro. Você pega, você puxa, e você vai vendo nas Olimpíadas, aquelas coisas de arco e flecha, existe uma força muito grande que é colocada para manter aquele arco pronto, aquela flecha em punho. E Deus está com uma mão apontada, a outra segurando a flecha. E quem está na mira da flecha? Aquele que se recusa ao arrependimento. Aquele que prefere o caminho da morte. Aquele que não quer o caminho da vida. Você tem medo da flecha de Deus? Você teme a espada do divino? Nós não podemos escolher os aspectos de Deus que a gente prefere. A gente não pode escolher só uma parte de Cristo. Ele dá vida, mas a flecha está apontada. Ele oferece que saiamos do caminho do pecado, mas a espada está sendo afiada. E nós estamos na sua mira, quando recusamos o caminho do arrependimento. A Bíblia coloca o estado do homem sem Deus como a mais profunda miséria que o homem pode encontrar. Como a mais profunda morte e dor e desesperança e tudo aquilo que pode cair sobre a figura humana pode ser resumida em afastamento de Deus. É isso que nós éramos, irmãos. É isso que nos definia. Esse era o nosso estado. Se você ainda não encontrou Cristo na sua vida, esse é o seu estado. É isso que você é. É isso que te define. Essa é a sua vida. É o caminho da morte. É o caminho da obediência a si, da obediência ao mundo, da obediência ao diabo. É um caminho de estar debaixo da ira do divino. É ser definido pela desobediência. Mas Deus deu. Nós temos um Deus que dá. Um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é benevolente, que nos oferece vida, que nos tira de um estado de putrefação e que nos traz agora para dentro de sua casa como filhos. Os homens vivem perguntando, teólogo não tem muito o que fazer, né? Pelo que parece às vezes, né? A gente fica discutindo qual é a palavra mais importante da Escritura, né? Quais são as palavras mais importantes da Bíblia? É propiciação, é redenção, é amor, é Cristo. Eu tenho a minha teoria, está dentro da minha cota de heresia talvez, né? Todo mundo tem a sua cota de heresia, acho que está na minha. Mas eu acho que a palavra mais importante da Escritura é a partícula adversativa que dá início ao verso 4 de Efésios capítulo 2. Mas, porém, no entanto. Porque a figura que Paulo pinta de nós aqui não é a figura de gente que recebeu vida. Não é a figura de pessoas que mereciam ser limpos. Não é a figura de pessoas que mereciam ser salvos. Ele só pinta maldade, ele só pinta miséria, ele só pinta desgraça, ele só pinta o que tem de pior na nossa vida. Mas Deus, diz o texto, não é mais o poder da igreja, não é mais o homem, não é mais nossas obras, não é mais nossas capacidades, não é mais a Comoceb, não é mais a denominação, é mais Deus, que é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, é isso que nos dá vida, é a riqueza de Deus. A gente pensa num Deus rico, né? Num Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus pode dar carro, Deus pode dar riquezas, Deus pode dar casa, Deus pode dar um emprego melhor, Deus pode dar dinheiro, mas Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em não lhe dar o mal que você merece. Misericórdia é isso. Você merecia algo ruim e eu não lhe dei. Misericórdia. Deus é rico em não lhe dar o que você merece. E é porque Deus é rico em não nos dar o que nós merecemos que nós encontramos vida nele. Às vezes a gente pergunta, né, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso só aconteceu uma vez e foi com Jesus. Porque não existem pessoas boas. Deus, cada dia que passa, não nos dá o mal que a gente merece. A cada dia que passa, nós merecemos o inferno, nós merecemos a ira, nós merecemos julgamento, nós merecemos o lago de fogo e enxofre, e nós não estamos vivendo isso. E nós não estamos vivendo o inferno neste momento.
Porque Deus é rico em não nos dar o mal que nós merecemos. As pessoas perguntam, Iago, existe um problema do mal. Não, querido, existe um problema do bem. Se Deus é justo, se nós somos tão ruins, como é que ainda existe tanta bondade? Como é que ainda existem tantas coisas boas? Como é que existe riso? Como é que existe graça? Como é que existe brincadeira? Como é que existe esporte? Como é que existe entretenimento? Como é que existe natureza? Como é que existe conforto? Como é que existem sabores? Se nós somos tão ruins, como é que nós ainda temos tantas coisas boas da mão de Deus? Não existe um problema do mal. O problema do mal que existe é como é que nós, tão maus, ainda existimos nessa terra. É porque Deus é misericordioso e não nos dá o que a gente merece. A gente canta, restitui, me dá de volta o que é meu. Deus deve dar um sorriso do céu. Porque se ele for devolver o que é nosso, meu irmão, o que é nosso é o que é descrito do versos 1 a 4. É ira, é fogo, é inferno, é punição. A gente não deveria querer de volta o que é nosso. Porque o que é nosso, o que a gente merece de fato, é o julgamento justo, é uma espada afiada, é uma flecha flamejante que provém do alto. É o que a gente merece, é o que é nosso. Mas Deus é rico e não te dá o que você merece. Deus é rico e não lhe dá o que você acha que é justo que Ele lhe dê. Às vezes Deus não cumpre as nossas expectativas, a gente olha para o céu com raiva. Mas eu fui na Coboceb, eu não fui na micareta, eu fui no acampamento. Eu não transei do casamento, eu não vi o filme que não podia ver. Eu falei bem com a minha mãe, eu dei uma oferta melhor desse mês. E dá tudo errado, eu merecia mais. Eu merecia melhor. E é assim que começam os desviados. É assim que o homem sai da igreja. É quando ele acha que Deus está em débito com ele. E não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para que Deus fique em débito conosco. Porque o que Ele nos deu, meus irmãos, é impagável. Estávamos amando o caminho da morte. E Ele nos mostrou que o nosso paladar só nos levaria para o inferno. E nos mudou para que nós recebêssemos vida. Diz que Ele, sendo rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. É justamente o amor de um Deus misericordioso que nos tira do caminho da morte. Eu não esperava uma declaração sobre o amor de Deus num texto como esse. Ninguém diz, olha, você é um vagabundo, maldito, cretino, te odeio, tu é uma pessoa odiável, tá, mas eu te amo. Isso não faz sentido. Ninguém faz uma declaração de amor assim, ninguém faz um pedido de casamento assim. Se ajoelha na Coboceb, pede microfone, se ajoelha. Você é a pessoa mais horrível que eu já conheci no mundo. Não trabalha. Um bafo miserável. Casa comigo. Isso, né? Isso não costuma fazer muito sentido. Mas é o que o texto está fazendo com a gente aqui. Dignos de morte, escolhemos o caminho do pecado, seguíamos o diabo, seguíamos nós mesmos, seguíamos ao mundo, era dignos da ira, dignos da desobediência, mas Deus nos amou. Deus manifestou amor a gente como nós. Um amor não merecido, um amor não conquistado, um amor recebido. Deus deu, Deus ofertou, Deus entregou aquilo que nenhum de nós merecíamos. Você consegue conquistar uma namorada, você consegue conquistar um esposo, você não conquista Deus. Você não faz por merecer Deus. Você não é digno de Deus. E ainda assim você recebeu de Deus uma vida que você não merecia, porque Ele é rico em misericórdia, porque há um grande amor com o qual Ele nos amou, de forma que, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Cristo é a resposta para a nossa morte. Cristo é a resposta para nos tirar do caminho de podridão. É em Cristo, não é em outra coisa, não é em outra religião, não é em meditação transcendental, não é no santo certo, não é no padrinho certo, não é na obra certa, é Cristo. É aquilo que Cristo fez na cruz no nosso lugar e acabou. É só por Ele, é apenas nele, é apenas naquilo que emana da cruz. Sem Ele não tem nada, sem Cristo não tem vida, sem Cristo não tem misericórdia, sem Cristo não tem ressurreição, sem Cristo não tem o amor, sem Cristo não tem a misericórdia.
É unicamente por causa daquilo que aconteceu em Cristo Jesus que a gente encontra esperança. Se perdermos Cristo de vista, isso aqui não vale a pena. Pode derrubar isso aqui. Pode mandar todo mundo para casa. Sem Cristo, nada vale. Sem Cristo não há esperança para uma vida diferente. Sem Cristo não há ressurreição para que saiamos do caminho da morte. Sem Cristo não há vida nova nesse caminho longe do pecado. Se perdermos Cristo em nossa vida, a gente volta para o caminho de morte. Se perdermos Cristo do centro, se tirarmos Cristo da nossa devocional diária, se tirarmos Cristo e a obra do Evangelho da frente dos nossos olhos, é morte. É a mira do arco do juízo. Porque nós encontramos vida juntamente com Ele. Nossa vida é depositada em Cristo Jesus. A nossa vida é depositada naquilo que o Deus vivo fez por nós no Calvário. A nossa vida é dada por Ele. Enquanto nós éramos pecadores, Ele nos deu vida em Jesus. Enquanto nós ainda não o amávamos, Ele nos amou. Enquanto nós não merecíamos, Ele nos deu. Porque Cristo foi a grande oferta, o grande presente de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Ele deu o próprio Filho para a gente que não merecia. Você não dá presente caro para gente que você acha que não merece. Você não se sacrifica por pessoas que você acha que não vale a pena. Mas foi exatamente o que Deus fez, para mostrar que os nossos padrões não valem nada. E justamente para nos tirar de um caminho de morte, que agora em Cristo Jesus nos dá vida. Pela graça sois salvos. Graça é diferente de misericórdia. Enquanto misericórdia é não dar o mal que você merece, graça é dar o bem que você não merece. Misericórdia é não dar o mal que você merece. Graça é dar o bem que você não merece. E a salvação é um bem imerecido. É o presente que você não tinha como pagar. Nenhum de vocês merecia a salvação. Nenhum de vocês merecia misericórdia. Nenhum de vocês merecia vida. E a graça entregou vida. E a graça de Deus entregou isso. Você não pode conquistar isso. Você não pode comprar isso. Você não pode fazer por onde ter isso. Mas Deus deu. E é por graça que encontramos salvação. E é por graça que encontramos vida eterna. E nos ressuscitou juntamente com Ele. A nossa vida, irmãos, é justamente a participação na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando Jesus levantou o terceiro dia daquela cova, nós levantamos juntamente com Ele da nossa morte. Da nossa morte. E em Cristo Jesus encontramos a nova vida. Se você ainda não encontrou essa vida, você pode ir para a igreja todo domingo. Você pode ter pagado como recebe à vista. Você pode ter abrir mão do que foi para estar aqui, do que for para estar aqui. Você faz coisas bonitinhas na igreja, você canta no louvor, é abençoado, a pessoa levanta a mão, qual coisa linda, você prega bonito. E você pode não ter encontrado vida. Você pode ter uma casca de espiritualidade que não representa aquilo que é a verdade no seu coração. Você pode passar perfume todo dia, mas o seu cheiro natural, o seu cheiro de morte. Deus é misericordioso. Deus entregou Jesus. Ele deu o Filho. E na vida de Cristo, nós podemos encontrar vida. Creia nisso. Creia nisso todos os dias. Se apegue a isso todos os dias. Para que todos os dias você possa sentir o cheiro de vida que emana de Cristo. É Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos tira da morte, é Ele que nos traz para a vida mais perto de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você encontrou vida em Deus, você está assentado com Cristo nos céus. Ele nos fez assentar com Ele. Seu nome não está garantido no livro da vida. Você está sentado ao lado de Cristo no céu. Se você encontrou vida nele, se você encontrou esperança nele, se ele lhe ressuscitou, essa vida é garantida pela ressurreição de Cristo. E nós já estamos com ele, seguros nele. Podemos ter certeza de que se nós tivermos um encontro com Cristo, esse Cristo é quem nos mantém com ele.
é que nos faz ficar firmes nele, é que nos faz ter ódio do pecado, é que nos faz ter ódio da morte, é que nos faz ter ódio do diabo, é que nos faz ter ódio de nós mesmos, muitas vezes, para que possamos amar de fato aquilo que ele fez por nós. Isso é a atuação dele, é obra dele, que nos mantém nele nos céus. Podemos ter essa esperança e essa confiança, não por causa do nosso poder, não porque eu sou grande para poder permanecer na fé, não porque eu sou poderoso para lutar contra o pecado, mas porque ele me mantém com ele nos céus. A salvação é pela fé, a santificação é pela fé, a permanência na fé é pela fé, de que aquilo que ele fez por mim dura, de que aquilo que ele entregou por mim permanece, de que é ele quem me mantém nele, de que não sou eu que me seguro, é de que é ele que me pega pela mão, e que se ele me deu vida, ele me mantém vivo. Podemos ter esperança na contínua obra do Espírito Santo, transformando nossa vida e os nossos corações. Mas por que no fim das contas Deus faz isso? Por que é que Deus dá esse trabalho no fim das contas? O texto fala de misericórdia, o texto fala de um amor, mas eu acho maravilhoso como no verso 7, o objetivo de tudo isso, o propósito de Deus com tudo isso, está centrado na própria pessoa de Jesus. Diz no verso 7 que tudo isso acontece para mostrar. Deus quer expor alguma coisa. Deus tem um argumento com tudo isso. Deus quer mostrar algo através daquilo que Ele faz na sua vida. E é para mostrar nos séculos vindouros. Ele quer mostrar algo na eternidade. Ele quer mostrar algo para sempre. Ele quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus lhe salva para que você seja para sempre um argumento de que Deus é bom. A sua salvação será para sempre um argumento divino da bondade de Deus. Às vezes nessa vida a gente não sente muito senso de propósito. Às vezes a gente vive a vida comum e não acha que é muito relevante, que faz realmente muita diferença, que realmente tem alguma coisa, sabe, de relevante para manifestar nessa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, por toda a eternidade, você vai ser um argumento a mais para a bondade de Deus. Por toda a eternidade, você vai ser mais um referencial teórico no TCC de Deus, para mostrar que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso. Você vai por toda a eternidade brilhar a misericórdia do divino. Você vai por toda a eternidade brilhar a bondade de Deus, para sempre. E quando olharmos uns para os outros, teremos certeza de que Deus é bom, e que a sua misericórdia dura para todo sempre. E que isso vai ser provado todos os dias, pelo fato de que encontramos salvação. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, não é por obras, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa conquista, é por meio da fé, é por meio da confiança, é por meio da crença de que na cruz Ele levou os nossos pecados, é crendo que Ele não é só um Salvador, mas Ele é nosso Salvador, é crendo que Ele não é só o Senhor, mas Ele é nosso Senhor, não é só Deus, mas é nosso Deus, crendo que na cruz nosso pecado foi limpo, que agora quando o Pai olha para nós, Ele vê a santidade e a vida justa de Deus. É através dessa fé e da fé somente, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A própria fé, o próprio desejo de sair dessa morte é algo que Deus dá na vida. A fé é um dom que é recebido do Pai, Ele nos entregou, Ele nos deu tudo. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Porque se eu tivesse o poder de comprar minha salvação, porque se eu tivesse o poder de sair sozinho da cova, eu poderia me achar melhor, eu poderia me achar superior, mas não vem das minhas obras para que homem algum possa se orgulhar da parte de Deus. Vem unicamente por uma fé que Deus mesmo dá. Tudo é recebido, tudo é dado, tudo é um presente. Você não conquista nada, você não merece nada, você não constrói nada. Você recebe das mãos do Senhor, pois somos feitos por Ele. Somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Deus pavimentou o caminho da santificação, irmão. Hoje em dia se discute muito, né? Calvinismo, arminianismo, predestinação, coisas assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para calvinistas e para arminianos, Deus preparou previamente
um caminho de santidade para o seu povo. Você pode discutir quanto você quiser predestinação para a salvação, a eleição, isso, aquilo outro, mas uma coisa você não pode ignorar, não importa a sua linha teológica sobre salvação. O próprio Deus Pai pavimentou um caminho de santidade para você seguir. Você não consegue sentir uma graça superabundante no fato de que até mesmo a sua santificação foi pavimentada por Deus? Às vezes a gente olha para o pecado e a gente não acredita que pode vencer o pecado. A gente olha para os nossos erros, eles nos acompanham há anos, há décadas. E a gente não acredita que tem força para mudar. A gente olha para tudo isso e treme porque a gente ainda sente muito da morte dentro da gente. A gente muitas vezes sente que ainda vive submisso a Satanás. Muitas vezes a gente olha para o nosso próprio pecado e a gente tem vontade de desistir, porque ele nos acompanha, ele nos toca, ele parece muito maior do que nós. Mas aquele que abriu o caminho da salvação, aquele que lhe deu vida, é aquele que pavimentou, que preparou previamente um caminho de boas obras para que você andasse nelas. A santidade foi preparada por Deus, meu irmão. Ele não só te deu vida, ele te deu um caminho de vida. E ele deu, e ele entregou para que você ande nele. Você pode vencer o pecado porque Cristo venceu o pecado por você. Você pode vencer o erro porque Cristo pavimentou o caminho do acerto. Ele preparou um caminho de santidade para que você ande nela. Então ande. Então receba esse caminho. Então pela fé em Cristo Jesus, receba da vida e ande como alguém que vive. Porque não é pela sua força, não é pelo seu mérito. A sua santificação foi dada. E ela é recebida pela misericórdia de Deus. Ela é fornecida por Deus e você a recebe por fé. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer o orgulho. Você pode vencer a preguiça. Você pode vencer a blasfêmia. Você pode vencer a lascívia. Você pode vencer tudo aquilo que toca a tua alma e que você acha que é maior do que você. Porque ainda que seja maior do que você, não é maior do que a cruz de Jesus, que abriu um caminho de santidade para você. E se você encontrar fé na obra da cruz, você encontra um caminho de vida que você nunca acreditou que podia ser vivida. Na comoção passada, eu preguei em Mateus 16 e os convidei para morrer. Se alguém quiser seguir Jesus, venha para o caminho de morte em Jesus. Eu quero dizer a mesma coisa, com a linguagem oposta. Quero convidá-lo para viver. Se você quiser seguir Jesus, venha para a vida que há em Cristo. Para a vida que há na pessoa de Jesus. Para a vida que é apontada pelos famosos solas da reforma. Solos Cristo, só em Cristo a gente encontra nossa salvação. Sola gratia, é só pela graça que a gente encontra a vida eterna. Só lhe deu glória, é unicamente através para a glória de Cristo, para manifestar a bondade de Deus eternamente, que a gente encontrou salvação. Sola fide, é unicamente por meio da fé que a gente encontra salvação em Cristo Jesus. Esses 4 solas, creio eu, são tratados muito bem nas passagens de Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Amanhã a gente vai lidar com o último sola, que a gente não tratou hoje, que é o sola Escritura, e os convido a estar conosco também na meditação de amanhã. Vamos orar, pedir para Deus nos abençoar e vamos seguir com o nosso culto. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de sermos moldados por Ti, do Teu Santo Espírito nos transformar, e através do poder do Espírito Santo nós encontrarmos vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Mas a Tua cruz nos dá vida, a Tua misericórdia nos dá vida, a Tua misericórdia nos tira da mira do arco, a Tua graça nos tira do fio da espada da justiça. E em Cristo encontramos segurança. E escoltados pela sombra do Onipotente, nós podemos encontrar um caminho na Tua casa. Não somos mais inimigos, Deus, somos agora filhos que moram no Teu lar. Ó Pai, nos confirma nesse caminho de filiação. Nos move pelo caminho da cruz. E que a reforma, Pai, não seja só um acontecimento histórico passado. Que ela aponte para as maravilhosas verdades do Teu Evangelho. Nos dá um acampamento centrado na pessoa de Cristo. Isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se você nos assistiu até aqui, você sabe o que fazer, se inscreve no canal, assina as notificações, compartilha com seus amigos, para que eles também possam receber da vida de Cristo
através de sua palavra. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e continua acompanhando o 2 Dedos de Teologia. Eu tenho certeza que a gente tem coisas boas para compartilhar a respeito da palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.